Olá, que a graça do Senhor Jesus esteja com você. Chegamos ao final da semana, foi muito bom ter estado com você. Vamos ainda para uma breve meditação na Palavra de Deus. Eu agradeço a sua companhia. Não se esqueça de se inscrever, caso ainda não tenha inscrito, e de deixar o seu gostei ou o seu não gostei, caso não aprecie, tá bom? Vamos lá, olha que extraordinária experiência que nós tivemos ao estudar aí o livro, ou o Evangelho de Marcos, o primeiro capítulo aí. Quer dizer, a primeira semana nesse estudo, nós já entramos aí em questões importantes, por exemplo, autoria. Nós vimos aí que Marcos foi tido pela igreja, os primeiros pais da igreja, como o legítimo autor desse livro. Nós vimos que Marcos, foi um personagem profundamente relacionado com a igreja do primeiro século, Nós vimos que, assim, aprendemos da experiência de Marcos, e tiramos ricas ilustrações e ensinamentos para cada um de nós. Marcos começou mal porque ele era um jovem, a sua mãe era uma das que apoiava o ministério, recebendo na sua casa a igreja em reuniões. Marcos era um garoto e logo Paulo, Barnabé, que era o seu primo, o levaram para a primeira viagem missionária para pregar o evangelho, mas temendo os perigos, desafios, oriundos de uma missão assim, ele vira as costas para os missionários, abandona Paulo, Barnabé e os demais e volta para Jerusalém, a fim de garantir a sua integridade física, E isso foi tido como uma deserção, foi tido como uma traição. O apóstolo Paulo ficou profundamente magoado e triste com Marcos. Mas nós vimos como que Deus é maravilhoso, Enfatizamos que não importa como você começa, mas como que você vai terminar. Ele começou mal, como um desertor, porém, mais tarde, o próprio apóstolo Paulo fala de Marcos, ele para mim é útil, é meu cooperador, e Pedro diz que ele é, para mim, um filho amado. E depois escreve um evangelho de Cristo. Olha que coisa extraordinária. Começou mal no início, mas terminou bem, conquistando o seu lugar aí na história como um dos grandes e fiéis servos de Deus, Isso nos mostra que no final nós podemos escolher, nós podemos determinar o nosso final a partir das escolhas que fazemos no presente. Você e eu podemos até ter começado errado, mas podemos escolher mudar o nosso futuro e terminar muito bem. Aí entramos no primeiro capítulo, falamos sobre o batismo de Cristo, como Jesus é apresentado ali como o Filho de Deus, o Messias, como ele é tido também como divino, porque não somente como Messias, mas como aquele que o Espírito Santo desce sobre ele, como alguém que cujo caminho foi preparado por um profeta, conforme as profecias antigas do Velho Testamento. Nós vimos tudo isso aí. E como Jesus foi batizado, e ao protesto de João, eu que devo ser batizado por si, tu vens a mim, demonstrando aí também a humanidade de Cristo e como o Espírito Santo conduziu Jesus para o deserto, demonstrando aí a influência que o Espírito Santo tinha sobre Cristo, mas como ele foi servido pelos anjos, demonstrando também a sua humanidade, demonstrando assim, como o ser humano ele é nosso irmão e nosso exemplo, como Deus, ele é o nosso Senhor e o nosso Salvador, E aí a mensagem de Cristo foi que o tempo está cumprido, ou seja, a profecia de Daniel relacionada à vinda do Messias se cumpriu nele. O próprio Cristo atribuiu o significado do cumprimento da profecia a si próprio e seu ministério. O tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, ou seja, a promessa da aliança, e depois o chamado ao discipulado, arrependam-se e creiam no Evangelho. Aí nós podemos também fazer um paralelo do sermão de Cristo, dizendo que o tempo está cumprido, dizendo que o reino está próximo, o reino de Deus está próximo, e arrependam-se e crede no Evangelho, com Apocalipse 14, versículo 6 em diante, que vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o Evangelho eterno para pregar aos habitantes da terra, dizendo com grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez os céus, a terra e o mar, e as fontes das águas. Onde é que está o paralelismo? Vamos lá. Profecia de tempo. Marcos 1 liga essa profecia com o cumprimento de Daniel 9,
Em Apocalipse 14, chegada a hora do seu juízo, ou seja, tempo. E promessa da aliança, no sermão de Cristo, o reino está próximo. Em Apocalipse 14, o evangelho eterno é pregado. E o chamado ao discipulado, no batismo, quer dizer, desculpa, no sermão de Cristo, arrependam-se e creiam no evangelho. E Apocalipse 14, temam a Deus e dê-lhe glória, e adorai aquele que fez os céus, a terra e o mar, e as fontes das águas. Você percebeu aí, né? Essa íntima ligação, demonstrando aí que todas as coisas estão conectadas. E que nada acontece por acaso. Na história de Deus, ou seja, no relato da interação de Deus com o ser humano, não existe acaso, não existe coincidências, mas providências desse Deus que calculadamente age em benefício do seu povo. Nunca se esqueça disso. Nunca se esqueça disso. Lembrando que se você está assistindo esse vídeo, é porque Deus providenciou que você assistisse. Se você crê no Evangelho, de que Deus providenciou que você cresce. Antes você não cria, agora você crê porque Deus providenciou que isso acontecesse, né? Graças a Deus que você aceitou. Aí se você nasceu já na igreja, cujos pais já eram adventistas, Deus providenciou para que assim fosse. Aproveite, valorize, fique na igreja, não queira experimentar o mundo, isso não vale a pena. Há muita tristeza, muita desilusão. Aqui o que está no mundo não sacia a alma, você vai perceber isso? Então, se você nasceu na igreja e Deus providenciou que você nascesse ali, aproveite, agarre esse grande privilégio que você teve. Eu não tive esse privilégio, não nasci na igreja, vim na igreja depois, na minha juventude, com 20, 21 anos, que eu me entreguei a Cristo, mas eu preferiria ter nascido na igreja. Deus providenciou todas as coisas, providenciou o seu dia hoje, para que você fosse abençoado, fosse abençoada, para que o Espírito Santo lhe conduzisse, como conduziu a Cristo ao deserto, que Ele conduza você. Mas nós precisamos aceitar, nós precisamos abrir o coração, nós precisamos convidar a Jesus para ser aquele que vai ser entronizado no nosso coração. Nós precisamos fazer assim. Do contrário, Ele não vai poder fazer muita coisa, Ele não invade, Ele respeita a nossa liberdade. Não, nós precisamos desejar, ir até Ele, convidá-lo e pedir as suas bênçãos, e assim será, né? O próprio Cristo nos incentivou a fazer assim: pedir, e dar-se-vos-á. Aquele que bate, lhe será aberta a porta, aquele que busca, encontra, aquele que pede, recebe. Nunca se esqueça disso, tá bom? Feche seus olhos e ore comigo. Pai, obrigado por tua palavra, obrigado porque todas as coisas estão conectadas, obrigado porque não há nada solto na história da redenção do homem. Hoje estamos juntos em oração por um propósito divino e queremos ainda manter-nos no centro da tua vontade. Pai, não permita que a nossa vontade sobrepuja a sua vontade em nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estar com você, amigo e querida amiga, querido amigo. Amanhã continuaremos a nossa jornada com um novo tema aí da lição, que é a lição 2. Espero você ansiosamente. Aproveite bem o seu dia.